Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar dessa treta aí. Casagrande, John Textor, o ex-jogador, comentarista do Grupo UOL, escreveu na sua coluna que o Botafogo não está só sem técnico, o Botafogo está sem dono. E John Textor imediatamente respondeu com muito bom humor, convidando Walter Casagrande a assistir a uma partida no Rio de Janeiro, para ele aprender algumas coisas, quem sabe ambos possam se divertir, enfim, com muito bom humor. John Textor rebateu a afirmativa de Walter Casagrande, mas quem não está com muito bom humor é o torcedor do Botafogo em geral. Porque a afirmativa do Casagrande, representando um pouquinho da voz do Grupo UOL, talvez seja um desejo, né? Talvez o desejo de muita gente que está lá no UOL fosse realmente que John Textor sumisse do mapa. Talvez Walter Casagrande quisesse que o Botafogo realmente estivesse sem dono. Tamanha a aversão que alguns integrantes do Grupo UOL têm pelo acionista majoritário do Botafogo. Mas a questão é, o Botafogo está sem dono? O processo de escolha do treinador do Botafogo está mal conduzido. São duas coisas diferentes. Tá? E aqui estou para defender, por um lado, o John Textor e criticar, por outro lado, o próprio John Textor. Dizer que o Botafogo está sem dono, como escreveu Walter Casagrande, é uma afirmação tal qual a afirmação de que grama sintética faz mal para os jogadores. É simplesmente porque os jogadores não gostam de jogar na grama sintética, porque eles não treinam na grama sintética. Porque o campo em que eles jogam com seus clubes não é de grama sintética. Então é claro que eles vão dizer que não gostam de grama sintética. Eu já falei aqui, o jogador prefere grama natural, é claro. Só que tem que ser uma grama, né? E não um pasto, não um terreiro. Tá? Enfim. A afirmação de que o Botafogo está sem dono é igualzinha a que grama sintética faz mal para a saúde do jogador. É só porque talvez o Casagrande não goste do John Textor e só, porque o Botafogo não está sem dono. O Botafogo vai muito bem das pernas, obrigado. Acerca do seu passivo, que cada vez mais diminui, colocando o Botafogo como o clube que mais pagou suas dívidas nos últimos 3 anos. Isso mostra que o Botafogo tem dono e tem gestão. E quando a gente fala gestão, é uma gestão integrada. Tá? Desde os processos de trabalho, até os processos jurídicos, até pagamento de salário, até contratação de jogador. Em contratação de jogador, que faz parte do processo integrado de gestão, o Botafogo vai muito bem, obrigado. O Botafogo mostra que tem dono. Quando o Botafogo ganha uma disputa com o Estudiantes de La Plata, se a gente fosse falar em chapéu, né, na Argentina se falou isso. O Estudiantes de La Plata, que hoje é o novo rico da Argentina, abriu negociação com o Santi Rodrigues, a negociação travou, o Botafogo foi lá e conseguiu. Isso mostra que o Botafogo tem dono. Quando o Flamengo tenta o Wendel por um ano tentando o Wendel, o Botafogo vai lá, negocia com os russos, vende o Luiz Henrique e traz o Wendel e Arthur, o Botafogo tem dono. Então a afirmação do Casagrande é uma afirmação vazia, inócua. É só para chamar a atenção e o John Textor caiu. Né? Acho que teria melhores postagens para o John Textor responder. Postagens de pessoas que gostam dele, que respeitam o trabalho dele, que ele poderia interagir e responder. E não a do Walter Casagrande, que veio para desmoralizar, se aproveitando de uma incompetência da gestão do Botafogo. John Textor não é perfeito. A gestão do Botafogo não é perfeita. Ela tem erros. E em 2025 os erros estão aparecendo. Os acertos aparecem, mas ninguém elogia. Talvez só as mídias ligadas ao Botafogo, as chamadas mídias independentes, né? Talvez. Porque a mídia em geral não elogia. Ninguém falou do chapéu que o Botafogo deu em outros clubes com a contratação do Wendel. Ninguém falou da habilidade do John Textor de negociar com os russos, sem, é claro, inventar papo de ligação com o oligarca russo e tal.
mas eu nunca vi ninguém elogiar a habilidade que o John Textor tem para negociar, para trazer jogadores que outros clubes não conseguem trazer. O que a gente vê é o caso, cadê o treinador do Botafogo, ditando o ritmo de como está o Botafogo. Para vocês perceberem como isso mancha a imagem do clube. Se o John Textor percebe isso ou não, acho que está percebendo como a imagem do Botafogo tem ficado manchada, de acordo com vários tabloides, blogs. Agora é o caso Vasco Matos. Isso mostra que o Botafogo está sem dono? Não. Mas isso mostra que o dono do Botafogo, que está presente, ele está vacilando na condução desse processo. São muitas versões, né? E aí muita gente fala muita coisa, que o Botafogo procurou A, B, C, D, E. A grande verdade, e eu entrei em contato com a assessoria do Botafogo, que se calou sobre o Vasco Matos. Ontem, quando o Grupo Globo, GE, anunciou o Vasco Matos, o Botafogo se calou. E eu falei ao vivo, gente, olha só, o Botafogo não me confirmou o Vasco Matos aqui. Ele pode ser o escolhido do John Textor? Pode, porque isso é uma escolha muito óbvia. O Vasco Matos, assim como o Arthur Jorge, é uma escolha muito óbvia. Até o Jorge Igor, da TNT, falou sobre isso, que as razões para a escolha do Vasco Matos são razões claríssimas. Né? Agora, o Botafogo não havia confirmado. Mas, confirmando ou não, existiu a entrevista, existiu o procedimento, tanto que fontes ligadas ao clube agora dizem que o Vasco Matos ele não foi aprovado na fase ali de diligências. Bom, há controvérsias, sendo que o próprio Santa Clara já havia assumido há um mês atrás que perderia o Vasco Matos, então já estava adiantado o processo. E ontem, um tabloide português também falou sobre essa questão da saída do Vasco Matos de malas prontas. Então é claro que havia algo muito adiantado com o Vasco Matos, mas não estava certo ainda. Algum problema havia. E hoje descobrimos o problema. E o problema não foi porque o Botafogo mudou cláusula na madrugada, porque o Botafogo acrescentou a cláusula Y, não tem nada disso. O problema foi que o Botafogo não deu garantias para o Vasco Matos de trabalho sem a licença UEFA Pro. Isso é uma coisa óbvia. Bater no Botafogo nesse quesito por conta da ausência da licença, de você estar entrevistando alguém que não tem a licença Pro, é um erro. O Vasco Matos omitiu a informação. Tá, mas é um tipo de informação que você precisa exigir na primeira entrevista. Como é que eu vou entrevistar um treinador que vai treinar um clube que disputa um Mundial sem a licença UEFA Pro? Isso não existe. Isso é um erro de planejamento, tá? Então, o Botafogo tem feito um planejamento muito ruim no quesito treinador. E o Botafogo tem que assumir isso. O Botafogo não pode se esconder nesse momento. Porque se o John Textor responde a uma postagem do Walter Casagrande, que é um fanfarrão, cá pra nós aqui, o John Textor pode comentar postagens que falam sobre o assunto com seriedade. O John Textor pode aparecer em uma live ou falar na Botafogo TV sobre... Não precisa responder ninguém, ele não precisa falar do Vasco Matos. Ele pode dizer que o Botafogo está no processo de busca por treinador, que isso, ele pode esclarecer o seu público. Porque eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo, que é o cliente direto do Botafogo, ele vai estar ao lado do John Textor. O John Textor ele não tem as mãos vazias, ele tem uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro. O John Textor ele tem o Botafogo num regime centralizado de execuções em dívidas trabalhistas. O John Textor tem o Botafogo organizado em termos de dívida civil com uma recuperação extrajudicial. Ele não está com as mãos vazias, então ele tem o seu público ao seu lado. Mas ele precisa se comunicar melhor com o seu público. O problema do Botafogo está sendo a comunicação com o seu público. Não precisa passar boletim diário sobre o que está acontecendo. Não, até porque não funciona assim, uma empresa não funciona assim. Mas a imagem do Botafogo está ficando riscada, a imagem do Botafogo está ficando prejudicada. Dá a aparência de que está uma bagunça, de que há uma desorganização completa, de que não voltaram de férias ainda. E que só depois da Recopa, em março, é que voltamos, todo mundo moreno de praia, né? Finalmente, vamos começar a trabalhar? Não pode ser assim.
Não pode ser assim. Eu já falei outras vezes que dá a impressão de que o Botafogo está abandonado durante os meses de janeiro e de fevereiro. Mas sem dono, não está. O dono está aí, o dono está negociando, o dono está cumprindo os seus deveres, porque o Botafogo tem deveres a cumprir todo mês, e o dono do Botafogo cumpre os seus deveres todo mês. Falar que está sem dono é fanfarronice. Falar que está tudo bem já soa como nefelibata, vocês sabem o que é? Né? Aquele que vive viajando na maionese, né? Que está totalmente desconectado do mundo real. Aí me soa como algo nefelibata. E o mundo real é: o Botafogo não está fazendo um planejamento legal para 2025, não. O planejamento está ruim, está bem ruim. E agora eu quero saber como é que vai ficar a questão do treinador, porque está muito claro que o Vasco Matos era o preferido. Se o Botafogo agora vai no Tite, o Tite sabe que não é a primeira opção. Isso influencia na decisão de um treinador. Estou dando um exemplo aqui, tá? Não que vá no Tite. O Tite não disse não para o Botafogo não fez proposta para o Tite, tá? Que fique claro isso aqui. Mas eu acho que o processo está sendo mal conduzido. Os profissionais que estão no Botafogo hoje são talvez os melhores profissionais que tenha no mercado brasileiro. Mas estão trabalhando mal nesse início de 2025 e a verdade precisa ser dita, tá certo? Fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.